vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos e quando usá-los corretamente. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela com os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos de todos os outros pronomes que existem, eles são os mais fáceis em relação a essa tabela, por exemplo. Quais são os pronomes? São fáceis, tá? Então, aqui está a tabela dos pronomes demonstrativos. O que pode gerar algumas dúvidas e alguns problemas é em relação ao uso correto de cada um dos pronomes demonstrativos. Mas antes, vamos conhecê-los, né? Então, nós temos pronomes demonstrativos masculinos, femininos e também os invariáveis, ou seja, que nunca mudam, né? Que não tem o gênero feminino, masculino, nem o singular e o plural. Se vocês perceberem, nós temos então os pronomes demonstrativos com T, com S e também os demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Lembrando também que nós temos o plural de todos, né? De todos os variáveis. Por exemplo, o este tem o seu plural estes. O essa tem o seu plural essas. Então, tabela fácil dos pronomes demonstrativos. Vocês têm aí também a tabela para depois vocês poderem consultá-la. Não há problemas quanto a isso. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de utilização. Eu acredito que em algum momento vocês já devem ter parado para pensar por que existe este com T e esse com S. É claro, já vou parabenizando quem conhece as regras de uso e quem já utiliza os pronomes. Porém, eu sei que tem muitos que ainda não conhecem essa diferença e como utilizar. Então, vamos entender, pessoal. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser usados em 3 ocasiões. São essas 3 ocasiões que eu vou explicar agora isoladamente. Iniciando pela primeira, que é quando nós usamos o pronome demonstrativo em relação ao tempo. Estou falando de tempo, relógio, passado, presente, futuro. Isso é tempo. Em relação ao tempo, como eu devo usar os pronomes demonstrativos? Então, por exemplo, o este e o esta com a letra T, eles sempre vão me indicar um tempo presente. Ou seja, se eu estou falando de algo que é agora, presente, eu vou usar o pronome com o T. E se eu estiver falando de algo que indique passado ou um futuro, que é claro, não seja tão distante, porque aí eu vou usar outro pronome. Mas se eu estou falando de passado ou futuro próximo, aí eu vou usar com S, esse, essa e os seus plurais, certo? Então, vamos aos exemplos. Este mês é meu aniversário. De qual mês eu estou falando? Deste agora, mês de julho, presente. Então, este mês é meu aniversário, presente, letra T. Outro exemplo. Esta semana está demorando para acabar. De qual semana eu estou falando? Desta agora. Por isso, eu escrevo com T, presente. Agora, passado ou futuro próximo. Esse mês que passou, completei mais um ano de vida. De qual mês eu estou falando? Do mês de junho. O mês passado é um passado, então eu uso o T. Outro exemplo. Essa próxima semana passará mais rápido. De qual semana eu estou falando? Da semana que vem. Passará mesmo, pessoal? Teremos um recesso
né? Popularmente conhecido como férias. Tenho certeza que passará mais rápido, infelizmente. Mas voltando ao assunto, essa semana, ou seja, a semana que vem, o futuro próximo, aqui eu usei S porque eu estou falando justamente nesse futuro. Então, esse é o uso dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Decorem assim, pessoal, fica muito mais fácil. Falou de presente, falou de agora, este mês, esta semana, este ano de 2020 que está complicado. Vou usar sempre o T, pois é presente. Aí você pensa assim, não é presente, eu uso o S, ok? Esse foi o primeiro uso dos pronomes demonstrativos. Vamos ao segundo uso, que é em relação ao espaço, ou seja, a localização de determinado objeto, de determinada coisa que eu esteja falando. Então, antes em relação ao tempo, agora em relação ao espaço. Quando que eu vou usar com T? Este, esta, isto. Quando indicam a posse da pessoa que está falando. Na verdade, o locutor, naquela hora, está com a posse, por exemplo, daquele objeto. É ele que está falando e é ele que também tem o objeto. Então, eu vou usar com T. Exemplo. Este lápis que está em minha mão é meu. Por que eu usei o T? Porque o lápis está em minha mão, eu estou sendo a locutora da mensagem. Então, eu uso o T. E agora vejam esta segunda frase. Eu estou falando com alguém e eu digo assim: esse caderno que está em cima da mesa, aí, é meu. Percebam que eu continuo falando, porém o caderno ele não está próximo a mim. Está próximo à pessoa com quem eu falo. Então, por isso, eu usei o pronome com S. Então, em relação à localização, aquilo do que eu falo está perto de mim, que sou o locutor, eu uso com T. Aquilo que eu falo está perto do meu interlocutor, da pessoa com quem eu falo, eu uso com S. Ok? E para finalizar, o terceiro uso dos pronomes demonstrativos, que agora é em relação ao discurso, a um texto, por exemplo. Esse aqui é um dos que eu quero que depois vocês estudem bem mais a fundo, pois vocês vão utilizá-lo muito, principalmente em redações, né, que vocês forem escrever, vocês vão precisar utilizar corretamente o pronome em relação ao discurso. Como é que eu vou usá-lo? Estou escrevendo alguma coisa, agora na questão escrita. Estou escrevendo alguma coisa e eu vou citar algo no meu texto que eu ainda não citei. Qual pronome vou usar? Eu vou usar o pronome com o T. O este, esta ou isto. Por quê? Porque eu ainda não falei. Vejam o exemplo. Esta é a lista de compras: arroz, feijão e macarrão. Por que eu usei o T quando eu me refiro a esta? Porque qual que é a lista? Eu já havia dito? Não. A minha lista veio depois do que eu havia escrito. Então, por isso eu usei com T. Agora, eu já falei, eu já citei determinada coisa, determinado objeto na minha escrita, aí eu uso S. Por exemplo, matemática, química e física são essas as minhas disciplinas favoritas. Quais são? Quem são essas? Matemática, física e química. Eu já havia citado quais são? Sim. Então, por isso depois eu usei o S. Ah, são só exemplos, pessoal. As minhas disciplinas favoritas não eram estas, tá? Eram língua portuguesa, biologia, história, geografia.
Aqui eu usei um exemplo que eu tenho certeza que o de alguém é, né? De alguém seria. Mas enfim, então em relação ao meu discurso, a minha escrita, eu ainda vou citar determinada coisa, eu uso T. Eu já citei, eu só estou lembrando dela, eu uso S. Quer ver um exemplo? Vocês que gostam muito de rede social, quem tem aí o Facebook e o Instagram, quando você posta alguma coisa no Facebook, a legenda da sua foto, ela fica acima da foto. Então, por exemplo, eu postaria uma foto minha e escreveria: esta sou eu. Por que com T? Porque depois vem a minha foto. A foto ainda não estava lá. Agora vejam no Instagram. Quando você posta uma foto no Instagram, a legenda ela fica abaixo da fotografia. Então, no caso, eu escreveria: essa sou eu. Por quê? Porque a minha foto já estava lá. A pessoa já viu a foto e depois ela viu a legenda. Eu já citei. Então, é uma boa diferenciação, né? As duas redes sociais que, claro, a partir de agora vocês vão escrever corretamente. Facebook, Instagram, são dois jeitos diferentes de se utilizar. Viram só? Até mesmo em redes sociais nós podemos aplicar algumas regras da língua portuguesa, aliás, todas. Fica muito mais bacana. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas ainda, já sabem, é só me perguntar. Eu tentei aqui explicar de maneira sucinta um pouquinho para vocês. Certo? Até a próxima. Tchau!